Se você clicou nesse vídeo, eu aposto que você já ouviu falar das famosas gregas das opções. Pelo menos uma vez, certo? Talvez você tenha ouvido por aí alguém falando que as gregas não importam. Ou pelo contrário, que conhecer tudo sobre as gregas é imprescindível e que não dá para ganhar dinheiro com opções sem isso. Bem, para citar um antigo filósofo budista, a sabedoria está no caminho do meio. É claro que a compreensão das gregas é absolutamente essencial para dominar e entender as opções. Mas também é fato que o entendimento total dessas variáveis é um processo longo e você não precisa esperar entender tudo sobre elas para começar a ter lucro com as opções. Pensando nisso, nós resolvemos nesse vídeo trazer o básico sobre as gregas, para você começar com o pé direito na sua caminhada com as opções. Preparado para entender o que cada uma delas representa? Então vamos começar! Aqui você já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal para não perder nada do conteúdo que a Jumba coloca para vocês. Delta. A primeira grega principal de opções que vamos falar é o delta. Essa variável estima quanto o preço de uma opção muda a cada variação de R$1 no preço da ação. Portanto, o delta é uma medida de risco direcional, pois indica como o preço da sua opção deve mudar quando o preço da ação sobe ou desce. As opções de compra, as calls, e as opções de venda, as puts, têm valores de deltas diferentes. As opções de compra têm um valor de delta positivo, entre 0 e 1, e o que significa que os preços das opções de compra aumentam quando o preço das ações aumenta e diminui quando o preço das ações diminui. Quando você compra uma call, você tem o direito de comprar ações a um preço de exercício, o strike pré-determinado, e se o preço da ação aumentar, a sua call passa a valer mais, pois ela ganha valor intrínseco. Parece complicado, mas é muito simples. É como se você tivesse agora aí nas suas mãos um contrato que te dá direito de comprar uma ação da Vale 3 por R$40. Como a ação está valendo muito mais do que R$40, esse contrato tem um valor que nós chamamos de valor intrínseco, que é a diferença entre o strike e a cotação atual do ativo. Por outro lado, se o preço da ação cair abaixo do preço de exercício da sua call, ela perde valor. Usando novamente o exemplo da Vale 3, se o seu contrato te desse o direito de comprar uma Vale 3 por R$40, mas ela estivesse valendo R$10, o contrato não teria valor nenhum hoje, pois no mercado a Vale estaria muito mais barata. Agora, se você está negociando uma opção de venda, que chamamos de put, você adquire o direito de vender e não de comprar ações a um determinado preço de exercício e, portanto, o comportamento das puts é o oposto das calls. O preço delas cai quando o preço das ações aumenta. Ele aumenta quando o preço das ações cai. Conseguiu acompanhar o raciocínio? Novamente, vamos utilizar o exemplo da Vale 3. Imagine que você comprou uma put que te dá direito de vender uma Vale 3 pela cotação atual dele daqui a 3 meses. O que acontece se a Vale 3 cair? Sua put passa a valer mais, porque você travou o valor daquele quando estava valendo hoje. Porém, se a Vale 3 continuar subindo, sua put perderá valor, pois você não vai querer vender pelo preço de hoje se o preço futuro estiver mais alto, entendeu? É por isso que as puts têm valor de delta negativos, entre -1 e 0, pois a cada subida de preço da ação, a put passa a valer menos. Agora vamos falar sobre o gama. Como você já deve saber, aqui na Jumba nós falamos muito sobre o gama, pois fomos os pioneiros na análise e aplicação prática do gama trading aqui no Brasil. O gama estimula quanto o delta de uma opção mudará com cada variação do preço da ação, ou seja, ele é a variável da variável. Quando você compra opções ou tem uma chamada posição longa em opções, a posição de gama será positiva. Isso significa que os deltas das opções de compra aumentarão em direção a +1 quando o preço da ação aumentar e cairão em direção a 0 quando o preço da ação diminuir. Da mesma forma, os deltas das opções de venda aumentarão em direção a 0 quando o preço da ação aumentar e cairão em direção a -1 quando o preço da ação diminuir. Vamos ver alguns exemplos de como o gama funciona na prática. Suponhamos que temos um papel a R$100 e uma opção de compra de R$5 com um delta de mais 0,5 e um gama de mais 0,10. Se o preço da ação aumentar para R$101, o novo preço da opção será de R$5,50, mas o novo delta será de mais 0,60. Se o preço da ação aumentar para 102, o novo preço da opção será de R$6,10. Se você ainda não está inscrito no canal da Jumba, toque no botão de inscrição agora
agora e já deixa o sininho das notificações ativadas. Temos muito conteúdo para você aqui no YouTube. A próxima grega é o Theta, que talvez seja a mais simples de entender. O Theta estima quanto o preço de uma opção diminuirá com a passagem de um dia. Todas as opções têm valores de Theta negativos, o que reflete a perda gradual do valor da opção ao longo do tempo até a sua data de vencimento. Vamos ver um exemplo visual de como o Theta funciona. Suponhamos que temos uma opção que está sendo negociada a R$ 2,50 e seu valor de Theta é menos 10 centavos. Isso significa que seu preço da opção deve diminuir 10 centavos com a passagem do dia. No primeiro dia, o preço da opção é R$ 2,50. Com a passagem de 4 dias, o preço dessa opção será R$ 2,10, assumindo de que nada mais mudou. Neste gráfico, vemos que o Theta afeta mais a opção que está ATM, ou seja, na linha do dinheiro. Finalmente, vamos falar sobre o Vega. O Vega estima quanto o preço de uma opção mudará com a variação de 1% na volatilidade implícita. Todas as opções têm Vega positivo, o que significa que, quando os preços das opções aumentam, elas têm mais valor extrínseco, o que leva a um aumento na volatilidade implícita. Vamos ver um exemplo para ilustrar este ponto? Suponha que temos uma opção de R$ 2,50 e a volatilidade implícita é de 25%. Se o Vega da opção for de 0,25 centavos, isso significa que se a volatilidade implícita aumentar em 1%, o novo preço da opção será de R$ 2,75. Por outro lado, se a volatilidade implícita cair 1%, o novo preço da opção será de R$ 2,25. É importante notar que a mudança nos preços das opções conduzem à volatilidade implícita e não o contrário. Portanto, se o preço da opção aumentar em 25 centavos durante o dia de negociação e o preço da ação não mudar, a volatilidade implícita deve aumentar em 1%. Vamos recapitular rapidamente. O delta é a mudança de preço com uma variação de R$1 no preço da ação. O gama é a mudança no delta com uma variação de R$1 no preço da ação. O theta é a diminuição do preço com a passagem de um dia. O vega é a mudança no preço com uma variação de 1% na volatilidade implícita. Existem outras gregas como Rho, Vana, Charme, mas conhecendo essas quatro, você já sai muito na frente da maioria dos investidores de opções. E agora temos uma novidade imperdível para você que já acompanha os conteúdos da Jumba e quer aprender mais conosco. Nosso curso completo, que vai do básico ao avançado, o Código das Opções, agora está disponível para você iniciar a sua jornada de estudos a qualquer momento. É isso mesmo, não precisa mais esperar o lançamento da próxima turma e nem ficar em lista de espera aguardando o nosso time comercial te ligar. Basta clicar no botão, fazer a sua matrícula e começar os estudos conosco em direção aos lucros com opções. Ficou interessado em entrar para o Código das Opções? Então clique no link do primeiro comentário fixado aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima!